Olá, como vai você? Tudo bem? Ó, top de gestão no ar e hoje um top de gestão muito especial. Por isso que eu vou tomar aqui um cafezinho para engatar uma conversa sensacional. A gente tem trazido assuntos a respeito da gestão, do empreendedorismo, da inovação, do universo das startups e, especialmente, em cima da temática Mundo 6.0. É para lá que eu vou. E recente eu conversei com um convidado do Top de Gestão que não poderia estar fora do livro Mundo 6.0. E eu vou apresentar ele para vocês. Na tela do Top de Gestão, José Manuel Catarino. Zé Manuel, como vai você? Tudo bem? Olá, Nascimento, uma honra, um prazer ter esse convite, estar aqui com você, poder compartilhar informações. Saúde, é um cafezinho também, que é o nosso grande companheiro. Eu particularmente adoro um bom café, ajuda a renovar as energias. Mas é um prazer estar aqui falando com você, principalmente pelo propósito do Top de Gestão, que é levar informação relevante para as pessoas, para o empreendedor, para aqueles que querem empreender, porque o caminho não é todo cor-de-rosa, a gente tem aí alguns espinhos no meio do caminho e a gente tem que contar essas coisas também para todo mundo, gerar inspiração. E é um prazer Verdade. falar com você, Nascimento, contar as histórias, isso é sensacional. Zé Manuel, tempo novo, tempo diferente, tem gente se assustando, a gente tem uma pandemia de um lado, do outro, as questões relacionadas à economia. Parece o dilema Moisés e Mar Vermelho. Só ameaças ou só oportunidades? Como que você vê isso, meu amigo? Nós temos tudo, né? Eu ontem conversei com um grande empresário do segmento de finanças, que inclusive eu faço questão de apresentar depois para o top de gestão. É uma pessoa que rodou o mundo trabalhando com o mercado financeiro, me fez uma análise muito interessante a respeito da conjuntura. E quando a gente olha, por exemplo, Bovespa, no início do ano, a gente via ali as 10 principais ações, como elas vinham evoluindo. A gente acompanhava também as companhias aéreas. Nós jamais imaginaríamos o colapso que as companhias aéreas poderiam estar sofrendo mundialmente, todas elas em bando pedindo recuperações judiciais em todos os países, demissões em massa. Enquanto isso, alguns outros segmentos continuaram produzindo. Então, a gente tem o agronegócio, que continua sendo muito forte, a gente tem o aço, independente aí das restrições americanas, a gente continua com alguns setores da economia andando, outros enfraqueceram muito. E, infelizmente, outros sucumbiram. A gente caminha pelas ruas hoje, nós vemos os pequenos comércios fechados, pessoas passando um sofrimento tremendo. Então, enquanto todo movimento da economia, você tem aqueles que ganham muito e aqueles que perdem muito. E aqueles que não estavam preparados para perder. E isso realmente dói bastante. A gente, como ser humano, acaba sentindo tudo isso. Há oportunidades? Sim, sem dúvida. Eu vi muitos cases de empresas que se reinventaram, que pivotaram e foram realmente muito inteligentes, entregando valor agregado e ajudando. Lembrando, o nosso objetivo como empreendedor é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. É verdade. Você Dinheiro é trouxe, consequência disso. você, você trouxe uma coisa muito importante, né? Eu estava ouvindo e no Top de Gestão Mundo 6.0, eu brinco que eu falo do Elon Musk e falo do Alex. Quem é o Elon Musk? Todo mundo sabe, mas o Alex pouca gente conhece, né? E quem acompanhar e ler Top de Gestão Mundo 6.0 vai conhecê-lo. Um cara que com um smartphone e uma motocicleta se reinventou. Você falou dos negócios à nossa volta, né? Realmente muitos passaram por dificuldades e outros se reinventaram. Dos pequenos aos grandes. No Brasil, a gente tem dois exemplos que eu também cito no Top de Gestão Mundo 6.0. Magalu e Mercado Livre.
Mercado Livre acabou de entrar no setor de transporte aéreo. E Magalu, nesse período, cresceu com a transformação e com o comércio digital. As ações dela estão disparadas, né? Já que você falou do mercado de ações. E uma coisa maravilhosa e louca, né? A equipe e o time presidido pela Maria Helena Trajano, aliás, Luiz Helena Trajano, como presidente do conselho da Magalu, comprou diversas empresas digitais, né? Como que você vê, como especialista em empreendedorismo, startups, inovação, esse movimento que nós estamos aí? Temos oportunidades? Falando particularmente da Maria Luísa, que eu conheço pessoalmente, eu a conheci pessoalmente em 1994. Ela foi minha cliente, eu trabalhava na Olivetti, nós vendíamos copiadoras, impressoras, facsímiles, materiais de escritório. Por favor, eu não quero ser o cara que corta os entrevistados, né? Eu não chamo de entrevista, eu chamo de conversa. Repita onde você estava e o que você fazia, porque muita gente não vai saber sobre o que você está falando. Olivetti. A Olivetti, uma empresa italiana centenária, ela foi líder na América Latina em máquinas de escrever. E também ela não era conhecida, mas todos os caixas eletrônicos de praticamente todos os bancos do Brasil, as primeiras versões dos caixas eletrônicos e os primeiros sistemas bancários do Brasil, do Bradesco, do Banco Bandeirantes, nossa, os maiores bancos eram da Olivetti. Então nós tínhamos uma área de varejo, onde nós vendíamos copiadoras, fax, impressoras, jatos de tinta, calculadoras, etc. E nós tínhamos uma área corporativa, onde nós vendíamos sistemas para bancos, caixas eletrônicos, era a grande divisão. E você atendia lá a dona Luiz Helena? Atendi diretamente a dona Luiz Helena, por muitos anos, tive relacionamento com ela, e eu conheci, era um dos meus maiores clientes. Na época também eu tinha um grande cliente chamado Arapuã, ninguém vai se lembrar do Arapuã. Eu tinha o Mapping, que era um grande cliente também, né? Olha, eu vou te fazer um convite, viu? Para o próximo Top de Gestão ser retrô, para a gente contar essas histórias, né? Agora, tem uma coisa muito legal, né? Você contando, antes de você voltar a falar da dona Luiz Helena, você falou da Olivetti, a gente falou de grandes companhias que existiram e grandes negócios. Muitas dessas empresas também tiveram a capacidade de se reinventar agora mesmo, e eu cito no Top de Gestão Mundo 6.0 também, a Nokia, que a gente dava como história falida, e acabou de ganhar uma concessão e um investimento da NASA para lançar a linha 4G na Lua. Olha que mundo louco! E a gente falando da Olivetti, né, que fabricava máquinas de escrever. É verdade. A Olivetti, para quem não sabe do destino dela, em 1998 a Olivetti comprou o controle da Telecom Itália no mundo inteiro. E, inclusive, eu ajudei a fazer o startup da Telecom Itália no Brasil. Fui uma das pessoas de confiança da Olivetti para poder fazer o acompanhamento do startup, da operação no Brasil. E a Olivetti, no mundo inteiro, praticamente foca hoje no negócio Telecom Itália. Há outros negócios também de tecnologia bancária, de equipamentos. Mas, naquela época, eu tive a oportunidade de conhecer o Magazine Luiza e ela... O que aconteceu hoje com o Magalu não aconteceu da noite para o dia e não aconteceu por acaso. Isso envolve cultura corporativa. Sensacional. A Luiza e parte da família sempre estiveram muito envolvidos no negócio e com bastante harmonia, bastante harmonia. Então, lá no início da década de 90, eles já tinham o que nós chamamos hoje de BI, de Business Intelligence. Então, eles tinham, lá em Franca e em outras regiões, um mapeamento muito claro de cada um dos bairros, para onde eles vendiam fogão, geladeira, móveis. E quando eles faziam as malas diretas, que eles iam entregar nas casas das pessoas, eles não iam oferecer fogão para quem já tinha comprado fogão, eles iam oferecer uma geladeira. Então, eles já tinham toda uma inteligência de mercado
para poder fazer ofertas segmentadas nas lojas a partir da questão econômica daquela sub-região e fazer ações indiretas nos bairros de uma forma muito inteligente. Ela sempre teve um enriquecimento de dados fora do convencional. Você trouxe Ela uma só coisa, veio evoluindo. duas coisas que você traz, né? Conversar contigo sempre é uma ótima aula. Cultura organizacional e transformação digital. Zé, uma das questões que eu quero trazer na nossa conversa, né? Você falou e eu gostei muito. Quero que você conte, né? Você já passou por várias empresas, então eu quero que você conte aonde você está hoje, tá? E como que a sua empresa se preparou e enfrentou esse tempo novo que as companhias precisaram bater de frente em termos de governança, de plano de contingência, gestão de crise, de adaptação, né? Como que vocês fizeram? Legal. Nascimento, você sabe que a gente não nasce pronto, é como a história da Magalu que eu comentei, né? Então, para ela fazer o que ela fez, era natural, porque eles já nasceram preparados para isso e já nasceram orientados. Então, por isso que cada decisão deles é muito acertada, eles erram muito pouco. Na nossa vida pessoal e profissional é a mesma coisa. Nós somos hoje um reflexo de tudo que nós fomos, de tudo que nós acertamos, de tudo que nós erramos. E, meu Deus, eu errei muito, acertei muito, aprendi muito. E eu sou recém-chegado na GTI Digital, embora eu acompanhe a história da GTI Digital desde a sua fundação, estive no evento da fundação da empresa, inclusive, e o grupo mãe, que é o grupo EJS Gestor, que é uma empresa que atua no mercado de crédito já há mais de 30 anos, fornecendo consultorias, sistemas para empresas que atuam no mercado de crédito, home equity, antecipação de recebíveis, fundos de investimentos. Eu acompanho e faço mentoria para o principal executivo e fundador já há mais de 15 anos. Então, eu conheço bem o negócio deles. Nesse tempo todo, eu estava no mercado, aprendendo, errando, apanhando, sofrendo. Enfim, é o nosso dia a dia. De novo, não existe caminho cor-de-rosa, né? Ninguém chega ali no sucesso por acaso. E a GT Digital, que é onde eu assumi o compromisso agora, eu fui preparar a empresa para um novo momento. Porque é uma empresa relativamente nova, ela foi fundada em 2016, começou a tracionar em 2017, muito orientada a atender o mercado de crédito com assinatura eletrônica, especialmente aquela com certificado digital, porque todas as transações do mercado de crédito, elas precisam ter um contrato assinado com firma reconhecida, Zé, e isso... depois eu quero saber mais sobre isso, porque é um tema que realmente as pessoas estão interessadas, né? Sobre essa questão da assinatura e certificação digital. Bem Sim, bacana. será um prazer explicar. E então substituímos a assinatura em cartório por uma assinatura com certificado digital. Essa empresa organicamente cresceu muito e eu fui para lá para poder ajudar a empresa. Até porque o plano do grupo é tornar-se uma instituição de pagamentos. Existem vários planos para o ano que vem, que na verdade eram para esse ano, né? A gente pivotou É para o ano que verdade. vem. Tudo mudou, né? E aí nós passaremos a ser regulados por Banco Central, por CVM. Então eu fui para preparar a governança da empresa também. Então, além de fazer um trabalho de marketing, de imagem, de posicionamento, de estratégia de vendas, de organização da casa, barba, cabelo e bigode, e sempre olhando para pessoas, definitivamente olhando Eu para quero te perguntar pessoas. uma coisa, e que me chamou muita atenção, né? Hoje, tem muitas empresas que foram tomadas de surpresa e levaram um chacoalhão, trombaram com a crise gerada aí pela questão da pandemia e do Covid-19 e por conta de uma série de mudanças. E você me contava que vocês já tinham, por conta da própria cultura, né, como você citou no Magazine Luiza,
um preparo para essas situações. Como que vocês enfrentaram a realidade da pandemia? Exato. Então, meu primeiro trabalho, quando eu cheguei na empresa, uma vez que existem projetos que vão fazer com que as empresas sejam reguladas pela CVM, pelo Banco Central, eu tive que organizar todos os critérios de governança da companhia. Eu comecei por aí. Então, nós instituímos um conselho consultivo que passa a ser deliberativo agora, a partir de dezembro. O próprio Banco Central e a CVM exigem que nós tenhamos diversos planos e, inclusive, o plano de continuidade de negócios. Eu tenho uma cultura, pelo mercado de TI, que eu sempre atuei, uma coisa que a gente chama de plano de recuperação de desastres. Uhum. É mais orientado a servidores, serviços, equipamentos. Então, se eu tiver um hacker que invade lá o STJ, qual que é o meu plano de recuperação de desastres para não deixar ninguém na mão, né? Nesse tempo novo, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de eleições, de crise, de eleições no Brasil, americanas, essa questão aí de cuidado com os dados, com as informações, virou uma preocupação de deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Super, super. Então, primeira coisa que eu fiz foi adequação à LGPD. Vamos falar de LGPD. Eu fiz uma imersão muito grande de LGPD no ano passado, então tornou-se muito simples eu adequar as empresas do grupo à Lei Geral de Proteção de Dados e fiz o plano de continuidade de negócios. Eu vou fazer uma explicação do plano de continuidade de negócios pela importância dele, por quê? Nós estamos em Curitiba, a sede da empresa está em Curitiba, na Avenida Cândido de Abreu, ao lado da prefeitura. A Avenida Cândido de Abreu é palco de manifestações frequentes, quebra-quebra. Todo mundo deve se lembrar do confronto que houve com a polícia, com os professores. Então, do nada, a avenida fecha, vai uma tonelada de manifestantes para lá, tem quebra-quebra, quebram os nossos vidros, inclusive. É como e se aí você estivesse na Paulista, em São Paulo. Exatamente, Né? mesmíssimo caso. Na Quinta Avenida, em Nova York. Exatamente. Então, aconteceu no passado dos colaboradores não conseguirem acessar o prédio por uma semana. Então, para não impactar os negócios dos nossos clientes, que são missão crítica, eles estão fazendo operações de crédito que têm que ser fechadas no mesmo dia, eu montei um plano, junto com o conselho e com todos os principais colaboradores, um plano de continuidade de negócios, prevendo que nós não poderíamos acessar o prédio, as instalações, por tempo indeterminado. E sem imaginar da pandemia, sem imaginar o que poderia acontecer. Mas um plano realizável. Por quê? Porque depois tudo isso o Banco Central audita. Exatamente. Nós aprovamos o plano, cerca de um mês depois nós tivemos que colocar ele em prática. E a parte interessante... O que previa esse plano, né? Porque uma das questões que eu tenho conversado e convivido e ouvido de muitos executivos, o principal deles, né, entre outros, né, a questão do home office, dos equipamentos, da segurança dos dados, enfim, dos bancos de dados, né, dos computadores centrais das empresas. Tudo isso foi pensado? Você tinha isso na manga? Foi pensado. Nós temos dois ambientes, né? Tudo que roda para o nosso cliente já roda na nuvem dentro da Microsoft. Então já está fora de casa, não tem problema. Mas sistemas de suporte estão na nuvem, todos os nossos sistemas de apoio, eu não tenho nada dentro do escritório, absolutamente nada. Mas eu tenho dentro do escritório servidores do nosso ambiente de desenvolvimento e do ambiente de testes. Então, nesse plano de contingência, nós prevíamos como nós deixaríamos esses equipamentos ligados, como nós acessaríamos esses equipamentos, e se por tempo indeterminado nós não tivéssemos acesso total ao prédio e acesso limitado, por quê? Houve um momento naquele embate entre os professores e a polícia, nós estamos no primeiro andar de um prédio, quebraram todos os nossos vidros da fachada.
Então, nós também nos preparamos para isso. Quem será a pessoa que vai lá para poder resolver os vidros quebrados? Outra coisa, se as pessoas tiverem que ficar em casa mais de uma semana, eu tenho que levar as poltronas das pessoas para casa. Quem não tem internet, então nós tínhamos ali uma quantidade já de chips, de planos corporativos para entregar para as pessoas. Nós não tivemos que mudar absolutamente nada no nosso plano. Por quê? Porque Estava pronto. logo alguns dias depois que começou a pandemia, houve um quebra-quebra na Avenida Cândido de Abreu e novamente quebraram os nossos vidros. Nós já tínhamos a pessoa certa para ir lá poder resolver isso, para poder fazer a limpeza, para poder fazer a nova instalação dos vidros. Nós já tínhamos a pessoa que pegou todas as poltronas e foi entregando na casa dos colaboradores, junto com os notebooks, porque algumas pessoas não tinham notebooks, trabalhavam com estações de trabalho. Então, nós já tínhamos as máquinas, entregamos para as pessoas. O nosso impacto, Nascimento, foi literalmente zero. Zero. Não houve diferença nenhuma, absolutamente nenhuma no nosso atendimento e no nosso cotidiano. Zé, mas houve impacto para os colaboradores que mudaram de ambiente. Tem uma coisa que me chamou muita atenção e várias vezes você buscou esse canal e trouxe essa informação, né? De que a empresa tem uma preocupação muito grande, muito forte com os seus colaboradores. E isso é uma marca das companhias que fazem sucesso, que tem dado certo, né? A inclusão, a participação, o envolvimento, o encantamento. Eu, nas minhas aulas e palestras aí sobre endomarketing, eu sempre digo que antes de atingir e chegar ao mercado, comunicar fortemente, as empresas precisam se comunicar e se relacionar com o seu cliente interno. E eu vi que essa esse foi um dos focos que você utilizou aí nesse momento. É verdade. Eu tenho um histórico com o endomarketing, tive uma empresa bastante premiada com trabalhos de endomarketing, a gente aprendeu um pouco ali também. E se você for observar ali no meu LinkedIn, na descrição, a única coisa que eu escrevi é Happy people can do amazing things. E pessoas são pessoas. E o propósito do trabalho de uma empresa é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E isso não envolve apenas os nossos clientes, envolve todas as nossas pessoas. Então, fazer a virada para o home office, para nós foi algo muito simples, muito natural. A gente colocou em prática o nosso plano de continuidade de negócios para toda a empresa. Depois, nós percebemos que, com o alongamento da quarentena, foi necessário, então, fazer adaptações. Nós contratamos um sistema de telefonia na nuvem para poder facilitar os redirecionamentos de ligações, para tornar a experiência do cliente melhor. Mas nós percebemos que a rotina dentro de casa ela é diferente da rotina do escritório. Com certeza. Nós temos pais, mães, nós temos pessoas para cuidar dentro de casa, né? Filhos. Pets. Então, pets, é verdade. É muito comum eu estar aqui nas minhas lives e sobe uma gatinha aqui, a outra está brigando lá embaixo. Certos desconfortos que antes as pessoas se envergonhavam de, desculpa, o cachorro está latindo, meu filho chegou aqui e fala, papai, quero fazer xixi, né? Antes as pessoas se desconfortavam. Eu procurei deixar muito claro para todos os meus colaboradores que isso agora é natural dentro de casa. Dentro de casa, não se preocupe. Nós temos que fazer coexistir e fazer com que seja produtivo o nosso trabalho dentro de casa de uma forma feliz. Quantas vezes, em muitos vídeos, eu ouvi o barulho do filho de algum colaborador, pode trazer ele aqui que eu quero dar um oi para ele, eu quero conhecer. E eu tenho um consultor que eu falo quase que diariamente, que o filho dele sabe que está falando comigo, ele entra na sala, passa ali atrás só para eu poder dar um tchau para ele. E não tem coisa mais gostosa do que isso. Fizemos muitos vídeos com filhos no colo. Espera um pouquinho, correndo, que eu tenho que socorrer meu filho que está ali. Então, as pessoas entenderam que
Nós não somos máquinas que ficamos na frente do computador das 8h30 às 18 horas sem parar. O horário muda, a forma de trabalhar muda, a produtividade muda. E no momento que a empresa se sensibiliza com isso, entende e flexibiliza, o colaborador fica feliz, ele fica à vontade, ele não tem aquele medo e consegue produzir. Mudou a forma? Mudou. Mudou o horário? Mudou. E a produtividade? A nossa produtividade é incrível, é absolutamente incrível. Nós nunca crescemos tanto. Nós somos poucos, nós não somos nem 50 pessoas. Claro, no ambiente de uma estrutura desse tamanho, é muito mais fácil pilotar tudo isso. Eu falo muito com todas as pessoas. Quando a gente vai para uma empresa com 300 colaboradores, eu sei que o jogo muda, fica bem mais difícil. Mas eu conheço empresas que, inclusive, você cita no nome, que são absolutamente humanizadas, são absolutamente orientadas às pessoas. Fazer isso, né? Muito bem. O... E aí a característica do fundador, da fundadora, ser orientado a pessoas. Ó, eu estou segurando aqui a capa do Top de Gestão Mundo 6.0, é para lá que eu vou, né? E a GTI Digital estará lá também, está lá com o case especial de vocês, com essas novidades, mas a gente tem o Ebanks, tem o Bcred, tem o James, tem o Condor Digital, que também precisaram fazer toda essa reinvenção, né? E essa reinvenção passa, inclusive, por um caráter de humanização da gestão. E essa aproximação que você dá para o seu colaborador. A gente tem falado que nesse tempo novo a gente precisa de pessoas que resolvam problemas, que tenham empatia, que saibam trabalhar com diversidade, que saibam trabalhar com adversidade, né? Porque tem muita gente que estava no escritório bem arrumado, aonde tudo funcionava certinho e não conseguiu ainda no home office se resolver, né? Então, como a gente fala, e eu gosto de destacar, é um tempo de reinvenção, né? É um tempo de oportunidade, é um tempo, acima de tudo, de aprendizado. Quero que você fale para nós, por favor, né? Você já falou um pouquinho do que é a GTI, de como ela funciona, e você fala de uma questão muito interligada com um tema deste momento, que é a transformação digital. A gente citou Magazine Luiza, o quanto as empresas tiveram que acelerar isso, né? No livro eu cito que as empresas em 3 meses avançaram e cresceram o que elas não tinham crescido nos últimos 5 anos. E você tem e trabalha com um produto que é muito forte nesse sentido, que é a certificação digital. Eu estava acostumado a assinar um documento no cartório, ou no banco, ou nas empresas, tal, a caneta. E você traz uma inversão e uma aceleração também desse movimento. O que é a certificação digital, Zé Manuel? Legal. Eu gostaria só de fazer um preâmbulo. Nós temos um colega em comum que nós admiramos e é um profissional incrível, que é o Diego Godoy, inclusive nosso prestador de serviço. Nos trouxe alguns talentos. Gestão Mundo 6.0 também. Muito bom. Ele me ajudou a trazer colaboradores agora durante a pandemia. Na GTI Digital, nós dobramos o tamanho dela em termos de número de colaboradores durante a pandemia, tá? Ele, inclusive, nos ajudou a fazer esse trabalho. Bem no início da pandemia, ele me mandou um meme muito engraçado, dizendo assim: o que promoveu a transformação digital na sua empresa? O presidente, o cliente ou o coronavírus? Aí está um X lá no coronavírus, né? Então, eu gostaria de dar 2 faces da minha visão particular a respeito disso, tá? Mais uma vez, eu cito Magalu. Ela veio historicamente, já está no DNA dela, ela já veio se preparando, então a transformação digital para ela é simplesmente uma evolução. Era um caminho absolutamente natural. Para outras empresas, a transformação digital é ou eu viro ou eu morro. E aí isso é um problema, né? Porque aí todo mundo que nem imposto de renda deixa para fazer no último dia, faz correndo. Até hoje eu sou indagado por muita gente pedindo ajuda com LGPD, que sequer sabe o que é LGPD. Aí me dá arrepios, né? Então, a característica do brasileiro, tá? Lá na GTI Digital, nós já atuávamos
principalmente com o mercado financeiro. Fundos de investimento, companhias securitizadoras, empresas de home equity, bancos, custodiantes, fazendo transações financeiras e de crédito. Empréstimo, antecipação de recebíveis, home equity, todo tipo de operação de crédito, ok? Emissão de debêntures, cotas, oferta para mercado aberto. E a legislação, existem várias legislações, determinam que os diferentes documentos que são assinados nessas transações, que são transações que têm que acontecer muito rapidamente, sejam assinados com firma reconhecida. Então, já há vários anos, a nossa empresa-mãe, que fornece os sistemas e as consultorias, já nos encaixou nos seus clientes, são mais de 400 clientes, para que eles formalizassem digitalmente todos os contratos. Então, por dia, a gente tem um volume de transações absolutamente gigantesco dos fundos de investimento, dos pagamentos, das transações. Ao mesmo tempo, todas as cobranças e boletos e notificações e avisos importantes, até notificações extrajudiciais, são enviados por um produto que eu tenho chamado AR Online, porque ele substitui o AR dos Correios. Bom, até aí, vida normal. Então, o segmento financeiro, quando ele vai assinar um documento simples, ele não usa a gente, eu não usava a gente. Mas quando ele ia assinar uma transação de crédito, uma transação imobiliária, usava o nosso sistema, integrado com sistemas ou até fazendo manualmente. Com a pandemia, num determinado momento, nós não tínhamos correios abertos, nem cartórios abertos. E aí uma série de empresas de outros segmentos, inclusive, começaram a nos procurar do segmento financeiro, uma grande maioria. Inclusive os nossos clientes ampliando operações para os diversos níveis. Por quê? Não tem cartório aberto para poder fazer reconhecimento de firma, não tem correios abertos para poder enviar contratos. Então, nós disponibilizamos, já temos isso há muito tempo, diferentes modelos de assinaturas eletrônicas. Destaca-se a assinatura com certificado digital, que é aquela que tem o mesmo efeito de uma assinatura feita em cartório, e a assinatura sem certificado digital, mas que o governo instituiu uma série de regras para que ela seja reputada segura, que ela tenha autenticidade e integridade. E aí o AR online. Então, num determinado momento, nós começamos a ser procurados por um volume gigantesco de empresas querendo fazer outros tipos de transações comerciais, propostas de venda, contratos com prestadores de serviços, tudo que você pudesse imaginar para acelerar a formalização, porque não tinha correio aberto, não tinha nada aberto, e aí nós fomos ali ajudar as pessoas. Zé, só que nesse momento, nós procuramos... Eu queria que você explicasse, porque o tema para a gente ele é tão comum, né? A certificação digital, a mesma coisa que a LGPD, mas as pessoas nem sempre sabem o que é isso. De forma mais simplista, o que é a certificação digital? Ok. Você falou da LGPD. São coisas que andam juntas, tá? Em 2001, foi editada uma medida provisória chamada 2200, que criou a infraestrutura de chaves pública brasileira, a ICP Brasil. E ela foi criada à luz da infraestrutura europeia, porque é uma infraestrutura muito bem organizada. Então, o padrão europeu de chaves públicas talvez seja o melhor do mundo hoje. Os advogados vão saber, talvez coisas maravilhosas que nós temos na nossa legislação hoje, nós herdamos da legislação alemã. Então, a Europa é uma boa referência para nós. Então, em 2001, foi criada a ICP Brasil, e essa medida provisória instituía, além da criação, a formalização de documentos através de certificados digitais, reputando a essa formalização através de um certificado digital ICP Brasil a fé pública, ou seja, um documento assinado com certificado digital, ele tem a mesma força de um documento assinado em cartório com firma reconhecida por verdadeiro. Só que existem uma série de regras em torno disso, que foram muito bem documentadas. Além disso, existem outras leis que acompanham tudo isso. A medida provisória 2200, em especial,
o objeto dela é assinatura de documentos com certificado digital. Ponto. Existe uma exceção na lei, uma brecha, uma flexibilização, lá no artigo 10º, parágrafo 2º, que diz que essa lei também permite que outros meios eletrônicos sejam aceitos para assinatura de documentos, desde que as partes concordem. Ponto. Bom, aí é que eu começo. Por quê? Tem muita gente vendendo na internet assinatura eletrônica, bem grande, escrito assim no site. Assinatura eletrônica com validade legal. Vendendo gato por lebre. Pois é a assinatura eletrônica que está na exceção da lei. Está na exceção, não é a lei, é a exceção. Tem validade jurídica? Tem. Tem força de uma assinatura realizada em cartório? Não. E isso é bem omitido. E eu inclusive, editei um e-book em julho, agora tem uma nova edição que a gente acabou de publicar no site da gtidigital.com.br, onde eu procuro trazer à luz e esclarecer tudo isso. Só quero te fazer 2 parênteses. Primeiro deles, se você puder repetir o site, né, porque prestação Claro. de serviço é o papel do top de gestão, e eu gostaria de gravar um episódio específico sobre esses 2 temas, certificação digital e Lei Geral de Proteção de Dados, porque é o assunto Sim. do momento no mundo dos negócios, né? Até porque a gente está vivendo a transformação digital e as empresas estão dentro aí do mundo digital e, naturalmente, que necessitando aí de estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe que eu sou executivo da área de televisão, de mídia e tal, e o pessoal já tem falado e discutido muito. Então, eu quero te convidar para a gente fazer esses 2 episódios especiais. Será um prazer, porque meu trabalho é combater a desinformação. Eu não quero que essa desinformação chegue para pessoas desavisadas. Eu vou ter um prazer enorme em falar sobre isso. E quase todos os dias eu atendo advogados e empresários explicando isso que rapidamente eu vou te explicar agora. Não existe uma única assinatura digital. O ITI Brasil, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que está em cima da ICP Brasil, regulamenta como é que funciona a assinatura eletrônica no Brasil. Tem normas, tem portarias, tem regras, tem padrões tecnológicos. É algo muito complexo, muito complexo. Mas saiu agora em junho uma medida provisória, a 983, que foi convertida em lei posteriormente, da assinatura eletrônica entre entes públicos, não privados, entes públicos. E o governo cita ali os 3 tipos de assinatura. E isso foi muito deturpado, onde o mercado está dizendo, o governo agora falou que tem 3 tipos de assinatura e que dá para assinar com e sem certificado digital. Pera, né? Vamos contar a história toda. Esses padrões já haviam sido divulgados pelo ITI Brasil já em abril. Aliás, já desde o ano passado eles vêm falando disso. Inclusive lá no nosso site, www.gtidigital.com.br, eu tenho uma seção que fala só de leis e que cita os links do ITI Brasil falando dos padrões, e eu faço uma reprodução dos padrões. Então, os 3 tipos de assinatura são legais? São. Só que você precisa observar qual documento você vai assinar e qual é a exigência por cada tipo de assinatura. E há leis específicas. Por exemplo, os nossos clientes fazem cessão de crédito. Existe uma lei de cessão de crédito bem anterior que diz que a cessão de crédito deve ser assinada com firma reconhecida. Então, eu tenho que usar uma assinatura com certificado CP Brasil. Brevemente, 3 tipos de assinatura. A simples. A simples equivale a um login e senha. Você recebe um e-mail, clica no botão assinar, foi. Essa é a assinatura simples. Baixo nível de segurança, ok? Porque às vezes não precisa, só estou clicando no botão concordar com os termos de uso, não preciso ter aquela segurança e criptografia toda, ok?
Então, é uma assinatura simples. Serve para algumas coisas? Claro, clicar em termos de uso e aceito. Você vai assinar um documento bem simples ali, que você até assinaria batendo uma foto do documento, pode assinar assinatura simples. Por quê? Dificilmente aquele documento, aquele ato, vai gerar uma demanda jurídica. Segundo modelo de assinatura, é a assinatura avançada. Ela também não tem certificado digital, só que aí a legislação e a regulação do ITI Brasil diz que a identidade deve ser unívoca. Eu tenho que ter certeza que o nascimento é o nascimento. E aí tem formas para eu fazer isso. Eu tenho que ter certeza que o documento após assinado não foi alterado e não pode ser alterado. Eu tenho que ter um nível de criptografia extremamente forte em torno de tudo isso e gerar os laudos legais, porque se houver alguma contestação judicial, a assinatura ela pode ser repudiada, contestada. Então, haverá necessidade de periciar. Há também uma gama enorme de documentos que podem ser assinados assim, inclusive no nosso site, no e-book eu cito. E aí eu vou para o terceiro padrão de assinatura, que é a assinatura qualificada, que antes era conhecida como assinatura digital. A assinatura qualificada, ela usa um certificado digital ICP Brasil. A sua identidade já está confirmada, porque quando você fez o teu certificado digital, não importa qual seja ele, EOAB, eCPF, eCNPJ, você fez a prova de vida e você fez a biometria. Então, a identidade está atribuída a você. Então, a lei garante o não repúdio. Eu estou falando da medida provisória 2200 de 2001, é o objeto da lei, é a assinatura com certificado digital, não é a assinatura sem certificado digital. A assinatura sem certificado digital é uma exceção. Tá? A regra é assinatura com certificado digital. Mas eu também tenho que seguir muitas regras da ICP Brasil, dos documentos que eu gero, dos arquivos eletrônicos de verificação, da criptografia. É um negócio sério. Ok? Em cima disso, Nós oferecemos dois tipos de assinatura. Está lá no nosso site. Eu ofereço assinatura qualificada, que é com certificado digital. Eu ofereço assinatura avançada, que é aquela que não usa certificado digital, mas eu gero um conjunto probatório de dados criptográficos muito robusto, mas aquela terceira assinatura, que é a simples, nós não oferecemos, porque ela está abaixo dos padrões mínimos de segurança e eu não vou entregar um produto falho, não vou entregar um produto inseguro para o meu cliente. E a chave que você traz, ela é super importante, né? O quanto de respaldo legal existe para cada para cada tipo de assinatura. Zé, obrigado, informações super importantes, né? Já falamos sobre LGPD, já falamos sobre assinatura digital, enfim, um bate-papo muito bacana. Mas eu gostaria de fazer um comentário, adicional sobre LGPD, tá? Claro, por favor. Muita gente falou que a LGPD é uma cópia da GDPR europeia. Todo mundo disse que o Brasil copiou a Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Então, deixa eu fazer uma defesa aqui. Ela copiou, sim. Ela se baseou na legislação europeia, mas isso tem uma explicação. Isso é bom ou isso é ruim? Muito bom, muito bom. Lembra que eu comentei que lá em 2001 a ICP Brasil foi criada à luz do modelo europeu? Então a gente está falando em identidade digital. Identidade digital. Autoria, para eu garantir que foi você que fez, e integridade, para eu garantir que aquele documento é legítimo. Então, a infraestrutura de chaves públicas brasileira foi criada à luz da europeia. E junto com isso, anda a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nada mais óbvio do que a gente fazer uma Lei Geral de Proteção de Dados à luz da legislação europeia, porque a identidade digital caminha ao lado da infraestrutura de chaves públicas. Então, quando a gente olha a legislação europeia e a regulação europeia de chaves públicas, elas estão casadinhas. E no Brasil não poderia ser diferente.
No Brasil não poderia ser diferente. Então, o Brasil foi extremamente assertivo em criar a LGPD baseada no padrão europeu. Inclusive, no nosso site, eu deixo links com depoimentos do presidente do ITI Brasil, deixando claro que, aproveitando a medida provisória 983, que foi convertida em lei, para assinatura eletrônica entre entes públicos, o ITI Brasil quer deixar ainda mais próximo do padrão europeu o padrão brasileiro. Lembrando, e aí tem empresas vendendo assinatura eletrônica, porque é assim, Nascimento, essa legislação, a medida provisória 983, que falou da assinatura, flexibilizando a assinatura eletrônica entre entes públicos, ela foi convertida na lei 14.063 deste ano. E o objeto dela é a assinatura eletrônica entre entes públicos. E lá no início da lei está dizendo, essa lei não se aplica a entes privados, pessoas jurídicas de direito privado. Ela não se aplica a empresas. Então tem muita gente dizendo aí, o governo agora flexibilizou a legislação, pode assinar do jeito que você quiser. Não é verdade. É preciso ter cuidado porque você pode estar comprometendo a sua empresa, especialmente quando se trata de demandas legais, até mesmo demandas extrajudiciais. Explicações super bacanas, legais e importantes. Eu quero voltar contigo nesse tema, mas eu quero mostrar aqui, né, quem está nos acompanhando pelo Top de Gestão já sabe, esse QR Code que você acessou para ver esse bate-papo, essa entrevista minha com o José Manuel Catarino, CEO da GTI Digital, está batendo um papo, está conversando com a gente. A conversa contigo é sempre bacana, é sempre muito rica, né? E a gente vai fazer outras conversas, eu já estou te convidando, já falamos sobre os temas aí que a gente tem à disposição. E eu quero te pedir uma gentileza, eu quero te fazer uma provocação para encerrar esse nosso bate-papo, porque está muito gostoso, estão surgindo outras coisas, mas vamos guardar para outras conversas. Com a experiência que você tem, você já contou para a gente que você é do tempo da Olivetti. Eu já soube também que a Olivetti, eu não sabia, hein? Por isso que eu quero convidar você que está nos acompanhando, porque nas outras conversas eu aprendi uma série de coisas. E hoje eu aprendi também, eu achava que a Olivetti tinha quebrado. E olha como que isso acontece, né? Eu li sobre a história da Olivetti num livro do Domenico De Masi, que ele fala sobre o ócio criativo. E ele fala como, naquela época, a Olivetti tinha se reinventado na sua linha de produção. E eu achava assim que a Olivetti tinha quebrado, né? Porque máquina de escrever não existem mais. Como o caso da Kodak, como o caso da Nokia, que também a gente fala e critica às vezes, né? Olha, era um celular excelente, a bateria era super duradoura, era super tecnológico, foi engolido pela Samsung e pela Apple, né? E agora a Nokia vai fazer aí a linha Wi-Fi na Lua. Eu quero que você traga, para fechar esse episódio nosso, um pouco da sua visão, do seu olhar sobre tendências, sobre o futuro das empresas em duas perspectivas, do mundo dos negócios, da tecnologia e das pessoas. É contigo. Excelente. A Olivetti, nos anos 90, patrocinou muitas vindas do professor Domenico De Masi ao Brasil. E em algumas das suas vindas ao Brasil, eu pude acompanhá-lo pessoalmente a alguns eventos. Nós patrocinávamos alguns eventos onde nós colocávamos como keynote speaker o professor Domenico De Masi. Eu tive o prazer de acompanhá-lo e assistir dos bastidores uma entrevista dele no Roda Viva da TV Cultura. O professor Domenico De Masi, para mim, é uma referência. Exatamente. Ele é um super-herói, ele é um cara fantástico. Eu tive várias oportunidades de conversar e filosofar com ele. Esse cara mudou a minha vida. E ele realmente dizia que a Olivetti era uma empresa que tinha uma capacidade de se reinventar
A Olivetti foi realmente inovadora no tempo dela, nos anos 80, fazendo tecnologia bancária, foi uma das primeiras empresas a fazer os emissores de cupom fiscal. Tem muita história e depois ela se reinventou muito entrando no mundo da telecom e abandonando o mundo da metalurgia, que eram as máquinas de escrever. E a gente tem algumas histórias, então algumas coisas não acontecem por acaso. O ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. Já dizia Darwin, né? Aquele que melhor adapta continua sobrevivendo. Mas a gente consegue se adaptar e se readaptar. Eu não acredito no novo normal, eu acredito num momento. Nós estamos passando por um momento. Eu adoro, quem me conhece sabe que eu vivo contando essa frase. Tem uma frase do Nelson Mandela, que para mim é outro cara fantástico, é inspiradora, onde ele dizia: eu nunca perco, ou eu venço ou eu aprendo. Ô Zé, E é num momento de dificuldade como esse que nós temos que aprender. ô Zé, sabe o que eu fiz agora em relação ao meu currículo no LinkedIn? Eu coloquei um título. Eu Porque vi. tudo aquilo Aprendiz. que a gente sabe, tudo que a gente criou em termos de currículo é importante. Mas a gente precisa, como diz Alvin Toffler, aprender, desaprender e reaprender, né? E nessa linha a gente tem que construir esse novo junto, né? Essa é a chave dos novos tempos. É exatamente isso. Então, nós estamos vivendo um normal temporário. Daqui a pouco, isso vai ser resolvido. Daqui a pouco, as coisas vão voltar ao normal. Nós já passamos outros perrengues, crises, problemas, como várias outras nações. Espero que rápido a gente consiga se recuperar, a economia volte ao normal, as famílias parem de sofrer, o emprego volte ao normal e logo, logo tudo isso será uma história. Claro, marcou. Meu filho não conseguiu ir na escola esse ano. O ano que vem ele começa a ser alfabetizado e eu estou desesperado procurando escolas, procurando saber qual que será a Como metodologia da elas vão fazer, né? alfabetização híbrida. Não tem, não tem. As universidades fazem EAD, as escolas infantis e fundamentais não. Então é uma loucura. Nós sabemos que isso é temporário. Então, vamos aprender, não vamos sofrer. A ansiedade está sendo o maior problema durante essa pandemia. As farmácias estão enchendo o bolso de dinheiro vendendo ansiolíticos e antidepressivos. Sim, eu tive uma crise de pressão alta 2 meses atrás, porque eu tive muita ansiedade, meu sono estava comprometido, eu tive que fazer uma desaceleração, uma profilaxia no meu dia a dia. Eu sou gente, sou fraco. Eu Eu acho sou que gente, essa é uma a coisa gente muito tem problema. importante, né? Que está acontecendo isso. A gente também, que quer ser super-heróis, abrindo o coração e falando das nossas experiências e das nossas vivências. Muito positivo. E fraquezas, sabe? A gente é fraco, a gente erra. E a gente tem que ter humildade. Eu ainda ontem estava conversando com o meu time, porque eu estou meio home, meio office. Porque a gente estava com saudade. Como a gente é muito humano lá no escritório, a gente festa muito, né? A gente está meio home, meio office. Vai quem quer e com muita segurança, a gente gosta de estar junto. Eu estava conversando com o meu time ontem e uma pessoa justamente estava dando depoimento. Olha, o Zé, ele não é teimoso. Ele tem ali está defendendo uma convicção dele, mas na hora que a gente apresenta uma outra tese que faz sentido, ele larga a bandeira dele e já assume a nossa rapidamente. Claro, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que agora... E eu sempre pergunto, o que é que eu posso fazer para te ajudar a que você entregue isso, né? Quem sabe Então, como as coisas acontecem e sabe fazer, sabe executar, é o time. O líder tem que fazer essa peneirada e dizer o seguinte: eu estou isso aí. te dando responsabilidade agora, me entregue resultados, né? No Top de Gestão Mundo 6.0, eu provoco muito para essa situação. A gente romantizou, Zé, muito essa questão da liderança, né? Então, o líder tem que ter empatia, o líder tem que ser carismático, gentil, é o líder do futuro. E eu concordo com isso, acho isso super importante. Agora, a gente não pode perder de vista que o líder transformador deste tempo é um líder contingencial, focado em resultados, transformador e que sabe e pode bater este bumbo, né? Por isso que a provocação do livro é:
Mundo 6.0. Mas o que é isso, esse mundo 6.0? E eu digo, é para lá que eu vou, né? Como? Olha quem chegou ali, ó. Um minutinho. Oi, Por Levi. favor, Vai lá, eu não consegui com traz o você Levi agora. aqui para apresentar para o pessoal, se você puder. Ele veio avisar que queria fazer um xixi. É isso que Ah, acontece no faz home parte. office, né? Esse é o mundo Eu queria... 6.0, né? Então, assim, É, esse mundo qual é? E aí, para você que já leu praticamente todo o Top de Gestão, o Mundo 6.0, a gente vai abrir o coração e já contar para você. Esse mundo, na verdade, não existe. Esse novo normal, como você falou, não importa o nome que se dê ao mundo novo, se é 6.0, 4.0, se é pós-pandemia, se é novo normal. A grande questão que está à nossa frente como grande oportunidade é o que nós vamos fazer com aquilo que nos é apresentado. Zé, por favor, suas nós considerações. temos que aprender. É um momento de aprendizado. E eu gostaria de adicionar um elemento às características que você atribuiu para a liderança. Sim, a liderança tem que ter pele grossa, bastante cicatriz, tem que ter errado pra caramba, porque tem aquele ditado que mar calmo não faz marinheiro bom, é verdade. Eu acho que os perrengues que eu passei na vida me ajudam bastante hoje, mas o líder, ele tem que ser servidor. Eu tenho que servir o meu time. E às vezes eu falo para algumas pessoas, olha, se eu estiver mandando, alguma coisa está errado. Eu estou servindo. A gente cria um plano juntos, determina as atividades, determina as entregas. Eu tenho que gerar condições para que você consiga fazer a sua entrega. Eu tenho que te apoiar. Eu sou um servidor. Eu lhe dou os caminhos. Eu vou ajudar você a não cometer erros. Eu vou ajudar você a ser eficiente. O meu papel é tornar você um profissional de altíssima performance. E esse momento é um momento de aprendizado, e eu tenho feito esse trabalho com todos os nossos colaboradores, clientes e amigos, dizendo, não tem novo normal não, é temporário, vamos aproveitar esse momento para aprender, coisas novas vão acontecer lá na frente, nós vamos ter outros perrengues, e a experiência que a gente vai ter agora vai nos conferir conhecimento para poder passar pelos novos momentos e ajudar as pessoas. Agora, a gente não pode sofrer nesse momento. O sofrimento nos ofusca. O sofrimento nos atrapalha. O sofrimento impede as pessoas de tomarem boas decisões. Mas, por fim, eu me preocupo muito com questões éticas. A desinformação é uma coisa que eu falei bastante aqui no nosso bate-papo. Me incomoda muito empresas se aproveitarem do momento, contarem uma história pela metade, omitirem coisas para venderem serviços e produtos para alguém que está em momento de sofrimento, acreditando que usando aquele serviço poderá resolver o seu problema. E no final estão piorando o seu problema. Isso é uma coisa que no mundo corporativo nós temos que combater. Existem boas pessoas, más pessoas. Bons profissionais, maus profissionais. Boas empresas, más empresas. Nós temos que combater isso. A desinformação é um crime. Nós não podemos vender um serviço e um produto para o nosso cliente. Eu vou parafrasear o Steve Jobs, logo depois do lançamento do iPhone 11, onde ele, o Steve Wozniak e mais um executivo estavam sentados e perguntaram para ele, uma jornalista perguntou, como é que você acha que com esses preços absurdos vocês vão ter a liderança do mercado de PCs? Aí eles olharam um para o outro assim, Tim Cook, Steve Wozniak, olharam para o Steve Jobs, que deu aquela risadinha, aí naquela hora a gente já sabe, nossa, essa jornalista vai tomar uma surra, né? E o Steve Jobs responde, existem coisas no mercado que nós não nos orgulharíamos em ter nos nossos produtos. Bacana. Nós fabricamos produtos que nós temos orgulho de indicar para a nossa família e para os nossos melhores amigos. Por isso eles são mais caros, porque eles têm realmente um nível de qualidade muito grande. Nós não queremos ser líderes de mercado. Nós não entregamos lixo para os nossos clientes. Ponto. Resumindo um speech de 5 minutos que ele fala. Então,
Eu não entrego lixo para o meu cliente e vou combater isso, porque isso não é ético. Que legal. E aí, isso acaba acontecendo nesse momento, né? Tem sempre alguém se aproveitando. Lembra quando começou a pandemia e todo mundo enchia os carrinhos de álcool gel, que comprava R$4 e vendia por 50? Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir isso acontecer. E nós, como empresários e empreendedores, cabe apenas a nós plantar nas cabeças dos nossos colaboradores, das suas famílias, que nós temos que ser certos. O certo é certo, ainda que pouca gente faça. E o errado é errado, ainda que um monte de gente faça. Sensacional. Zé, a gente não poderia encerrar esse bate-papo e essa nossa conversa de uma fórmula e de uma maneira melhor, falando sobre um tema que eu gosto, que eu divulgo, que eu difundo, que é ética concorrencial, ética nas organizações e ética no mundo dos negócios. Falamos sobre ética, falamos sobre coisas corretas e encerramos com o mago, né, Steve Jobs. Zé, muito obrigado pelo bate-papo e muito obrigado pela nossa conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Sucesso!